Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. E eu digo história geral, tá bom? Vejam só, na aula de hoje, vamos partir para a aula 23.1 e depois 23.2. Vamos entrar na civilização romana. Olha que bacana! Ei, aluno, você vai viajar comigo agora. Por que eu falo isso? Porque nós estamos numa temporada, vamos assim dizer, né? Nós estamos numa temporada de falar sobre as civilizações. E aí, nós já viemos da pré-história, viemos da antiguidade, ainda estamos na antiguidade. Na próxima aula, basicamente, nós vamos entrar na Idade Média, porque nós iremos falar sobre a segunda aula sobre Roma. Na aula de hoje é a primeira aula sobre a civilização romana. Lembra que na aula anterior eu estava falando sobre Grécia, não é isso? A civilização grega. Eu falei sobre Esparta, Atenas, etc, etc. Nossa, fantástico! E na aula de hoje, apresenta, vamos lá. Organização da Sociedade Romana, parte 1. Professor Lorismar, o que nós iremos ver na aula de hoje? Vamos lá. Simples, deixa eu ver aqui. Não está marcando. Na aula de hoje, deixa eu marcar aqui minha caneta vermelha, certo? Na aula de hoje, iremos falar sobre a organização da sociedade romana, beleza? Isso. A origem de Roma. Como assim, professor? Onde foi que surgiu Roma? Qual o espaço? Qual o território, etc. Não é isso? O nascimento de um império universal, olha aí. Depois, sociedade romana, patrícios e plebeus. Basicamente, aí é a pirâmide social que nós vamos montar. E as leis romanas. O que vocês estão acostumados a ver comigo, que todas as sociedades, elas acabam tendo suas classes sociais divididas, que nós chamamos de pirâmide social. Quem é que está no topo, quem é intermediário, quem está lá embaixo. Aluno, nós vimos isso com as civilizações mais antigas, como os assírios, os fenícios, os caldeus, os hebreus, os gregos, espartanos, atenienses. Basicamente, todas as civilizações que nós estudamos aqui têm sempre uma divisão social. E isso vai se perpetuar até os dias atuais, até o dia de hoje. Porque com a queda do Império Romano no Ocidente, o que nós teremos é o surgimento do feudalismo. Nas próximas aulas já estaremos falando sobre eles. E aí, claro, agora também iremos falar sobre leis, mas essas leis, elas só serão, na verdade, lapidadas, novas leis serão criadas, mas eu tenho a lei do Código de Hammurabi, das civilizações antigas, né? Eu tenho as leis dos hebreus, as leis dos persas, eu tenho as leis dos fenícios, né? Dos caldeus, enfim, de várias sociedades. Juntando essas leis, vamos chegar até a lei grega também, e depois até a lei romana. Então, vai ser uma nova página da história, com novas leis, novas temáticas, e isso vai se propagar durante toda a Idade Média, do século V ao século XVI. E aí entra na Idade Moderna e a Idade Contemporânea, do século XVIII para cá, até os dias atuais. Então, são leis que surgiram lá atrás. Lembra daquele juiz, o Drácula? As leis draconianas? Pois é. Mas isso, no decorrer da nossa aula, vocês terão essa noção. Avançamos. Aluno, primeiro, sabermos aí a localização do território romano. Está onde, professor? Observe que Roma vai estar em todo esse território aqui, ó. É onde é hoje a Itália, senhores. Tá bom? Vejam, Roma, essa parte laranja que vocês estão vendo, acaba sendo circundado pelas cidades, tá bom? Todo o território italiano é esse maior que eu passei.
Território cartaginês, deixa eu apagar, e aí fica até melhor para vocês entenderem. Aí eu faço só o X, tá? Ó, território romano, é aqui, ó. Lembra do Vaticano? Lembra? Pois é. O Vaticano é o maior território do mundo. Menor estado do mundo, né? Vejam, o de verde que vocês estão percebendo aqui são os territórios dos cartagos, né? Os cartagineses. Esse outro território aqui é dos etruscos, outra civilização. E aí eu tenho aqui os samitas, né? E a Magna Grécia, essa parte aqui de baixo. Tá bom? Só para vocês se localizarem. Eu estou entre o Mar Jônico, entre o Mar Adriático, entre o Mar Tirreno, certo? Entre o Mar de Ligúria. Tá bom? Olha lá. Na sequência, o que nós vimos? Foram os etruscos. Aluno, lembre-se dessa nova palavra, etruscos, que instituíram a primeira forma de governo em Roma. Professor, e qual foi essa primeira forma de governo em Roma? A monarquia. Nossa! Agora a coisa está pegando. Como assim a monarquia? Aluno, esse sistema de governo que vai ser adotado em Roma, que é a monarquia, será imposto pela civilização etrusca. Beleza? Olha lá. Na sequência, eu tenho o quê? Monarquia. A monarquia, eu vou colocar agora o meu pincel de branco. A monarquia em Roma, que foi colocado em prática pelos etruscos, ela vai de 753 a 509. Isso antes de Cristo. Show? Beleza. Período que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos. Então, muito simples. Eles simplesmente colocaram em prática a ideia de monarquia. Professor Loresmar, então, isso quer dizer que Roma vai ser a primeira monarquia da história? Sim, possivelmente. Possivelmente. Numa linguagem mais específica, mais acertada, seria Roma. Nós teremos outras civilizações que teve estilo parecido, né? Mas quem liderava ali era os monarcas, mas não nessa mesma linha, né? Uma liderança que controlava. Vejam, a República em Roma também vai acontecer em 509 a 27 anos antes de Cristo. Nossa, professor, que bacana! Professor Loresmar, então o senhor está falando que Roma teve basicamente vários estilos de governo? Vários regimes? Sim. Roma começou com a monarquia, depois partiu para a república e depois o império. Nossa! Aluno, o que eu estou te falando é que Roma acabou experimentando esses regimes de governância. Volta para mim rapidinho para vocês verem. Olha lá. O que eu tenho? A monarquia é de 753 a 509. Fechou? Monarquia. Agora a república. Joga lá. A república é de 509 a 27 anos antes de Cristo. Olha, 27 anos. Sim. O calendário gregoriano, ele vai dizer que ele começa a marcar o nosso tempo, a nossa era, a partir do nascimento de Cristo. Biblicamente falando, em registros, quando Cristo veio ao mundo, começa então a surgir esse calendário. Tá? E aí tem a vida, a peregrinação, os trabalhos que Jesus Cristo deixou aqui na Terra.
E é justamente nesse período do século I. Então, Jesus Cristo, teria nascido no século I e morreu no século I. Para alguns pesquisadores, eu tenho lido sobre isso, até mencionam, a grande maioria das pessoas acabam afirmando que Jesus Cristo teria morrido com 33 anos. A idade de Cristo. Pesquisadores acabam falando que Cristo provavelmente teria morrido com 36 anos e não 33. Existe uma estimativa de idade entre 28 a 36. E aí ele acaba pegando a metade disso daí, que dá 33. Então, para não errar demais ou para não acertar de menos, aí coloca meio termo, 33 anos. Segue comigo na tela, República. Tá bom? A República, ela vai ser um período em que Roma, desenvolveu suas instituições sociais e também econômica. Nesse período também, Roma vai expandir o seu território. Olha que legal. Roma, então, percebe da necessidade de aumentar as suas terras. Aluno, percebe aí comigo agora a diferença. Eu tenho aqui a classe social, que são os patrícios, pati, né? Patrício, de pai. Eu tenho aqui os soldados e eu chamo a atenção para você, aluno, para a cor do escravo. E o escravo de guerra. Mais uma vez eu venho batendo nessa tecla. É porque todas as vezes quando você fala escravo, logo você menciona o negro africano. Tem nada a ver. Aqui é o escravo de guerra. E abaixo eu tenho, por último, os plebeus, que é o povão. Plebe é povo. Tá bom? Olha lá. O império. Como assim, professor? Meu garoto. Eu vou passar para vocês. Olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A monarquia é de 753 a 509. Monarquia. A república, de 509 a 27. Agora o império é de 27 a 476 anos antes de Cristo. Já pode fazer a prova? Já, né, aluno? Pois é. Quando você vê de 576 a 509, monarquia. Pouco tempo? Sim, pouco tempo. De 509 a 27 a.C., é a república, muito tempo aí. E de 27 a 426, já é um pouco mais longo, que é o império. Então, Roma, como eu falei, acabou experimentando esses três regimes de governo: monarquia, república e império. Fechou? Não vai esquecer? Joga no quadro. Período em que Roma enfrentou inúmeros problemas interno e externo. Como não está? Eu vou colocar no branco. Problema interno e externo. Aí vocês observem, aluno, a construção desses palácios. Os grandes líderes, no caso aí, imperadores. Não seria nem os monarcas, os republicanos, mas o auge de Roma é no período imperial, de 27 anos de Cristo a 476 anos depois de Cristo. Aluno, é depois dessa data aqui que vocês estão vendo, que eu estou marcando com o círculo branco, é depois dessa data que nós iniciamos o sistema feudal. Agora, é interessante que você, ao procurar informações, pesquisar mais ainda, vocês vão perceber o tanto de traições, de morte que irão ocorrer, tanto na monarquia, principalmente no império. Vocês vão ver aqui, olha lá.
obtivemos os seguintes legados romanos. O que nós iremos herdar dos romanos? Olha lá, o direito, a área do direito, né? As leis e etc., a administração, a arquitetura, a religião e organização, e eu creio que, por último, nós temos aí a eficiência. Olha que interessante. Isso daqui, senhores, nós chamamos de legados, heranças. A área do direito. Aluno, você está no primeiro ano. Quando você chegar no terceiro ano, já irá fazer o Enem. Já vai pensar numa faculdade. Ah, eu quero fazer direito. Ok. Quando você entrar no curso de direito, o teu primeiro, segundo semestre, o teu primeiro ano, vocês só irão falar sobre os direitos da antiguidade. Direito romano, Código de Hammurabi, só vai voltar ao que vocês viram lá no sexto ano, no primeiro ano e no terceiro ano. Vocês vão fazer um apanhado, claro que agora um pouco mais aprofundado, com livros e artigos científicos. Aí, ó, a tua mente vai abrir. E um detalhe, tudo mais voltado também para o latim. Incrível. Tanto é que muitos advogados, quando eles estão montando a peça, que é o processo, eles sempre invocam, adicionam, colocam ali algumas palavras em latim, a origem, né? E isso é muito bacana, essa familiaridade. Direito, administração, religião, principalmente a religião. Quando você fala assim, eu sou católico, apostólico, romano, praticante ou não, então você está dizendo que você é de uma religião católica, romano, porque a sede fica em Roma, católico, apostólico, dos dois apóstolos, né? E Roma, porque a capital fica em Roma, né? O centro. Praticante porque você está na área, e não praticante porque você abandonou. Mas é a origem do cristianismo. Começa aí também, a partir do século I. Vocês verão que quando Cristo vai ser crucificado, e aí começa a surgir uma gama de seguidores que chegam até os dias atuais. Mesmo sabendo que já existiam outras religiões, outro conceito de religiões mais antigo, como o budismo e etc, etc. Tá bom? Olha lá. Na sequência, senhores, os romanos apossavam-se de escravos por meio de procedimentos legítimos. Professor Osmar, que procedimento era esse? Guerra. Guerra. Tá bom? Muitos dos gladiadores que lutavam até a morte nas arenas, como o Coliseu, eram todos escravos. Basicamente, eram os escravos. E aí nós temos uma figura, nós temos um alto relevo dos gladiadores. Na verdade, era uma atração para o povo. Lembra lá daquela política do pão e circo? É isso daí. Levavam as pessoas para os coliseus, lá tinha as atrações, e no intervalo de uma luta, agora você imagina, os gladiadores brigando ali, com espada, ou com lança, ou qualquer ferramenta. E eles só saíram depois da morte. E ali era um combate mesmo, né? E o intervalo de uma luta para outra, tipo UFC. No intervalo de uma luta para outra, aí o imperador mandava jogar pão para a plateia. Pão, pão. E a plateia, O povo não ia pensar em fazer manifestações, em fazer greve. E isso, então o povo estava ali, rindo, com a barriga cheia, jamais ia pensar em fazer greve. Está aí a famosa política do pão e circo. Tá bom? Você dá um agrado para que as pessoas possam esquecer aquele problema. Tá bom? Olha lá, avançamos.
A Península Itálica apresenta as seguintes regiões, chamadas de planície costeira, banhada aí por Lácio, Apulia e Campânia. Eu tenho a cadeia dos Apeninos do Norte. Ao sul eu tenho os Alpes e ao norte a planície do Pó, certo? Senhores, nessa linha roxa que vocês estão vendo na tela, em cima eu falo o Império Romano nos tempos de Cristo. Olha por onde se expandiu o Império Romano. Por toda a região onde hoje é Espanha e Portugal, a França, né? Aí eu tenho aí todo o litoral, basicamente o contorno de todo o mar Mediterrâneo. Certo? Então, Rio Nilo, aquela área ali, o Damasco, Etióquia, tudo isso, Chipre, tudo isso vai ser abarcado pelo Império Romano. Por isso que, de monarquia para república e império, essa dimensão aqui que vocês estão vendo é o total do domínio, do Império Romano. Tudo isso aqui, ó. Basicamente toda a Europa. Certo? Avançamos. O solo italiano é bastante fértil, especialmente o das planícies do Vale do Pó, do Arno, da Campânia e do Tibre. Por isso a região sempre foi disputada por diversos povos. E aí, claro, uma região rica, onde a terra, tudo que se planta dá, um ambiente estratégico, nossa, vai ser cobiçado pra caramba, né? Roma foi fundada, senhores, em 753 a.C., por 3 povos que se encontravam naquela época, naquela região. Quem são eles? Os italiotas. Os italiotas é uma descendência de úmbrios, latinos, sabinos, voscos e sanita. Aí eu tenho os gregos e também os etruscos. Olha que legal. Então, eu tenho aqui 1 italiotas, 2 gregos e 3 etruscos. É isso daqui que vai se originar. Tá? Olha lá. A organização da sociedade romana. Roma baseava-se na organização em comunidades gentílicas, estava estruturado em torno dos gens, ou seja, descendente de um único ou de um mesmo ancestral. Tá? Eram famílias identificadas por laços consanguíneos e religiosos. Ou seja, buscava a essência da formação daqueles laços familiares. Né? É autêntico? É verdadeiro? É original? Então, se buscava dessa forma. Tá bom? É incrível. Roma, então, na tela. Roma, então, foi dividida em grandes famílias, que vai ser dirigido por pater, famílias. Daí serem chamados de patrício. Lembram? Já os clientes, aqueles que obedeciam, eram pessoas pobres ligadas a uma família de patrício. Não, vamos chamar de servo, não, é diferente, tá? Uma pessoa ligada a uma família importante, os patrícios, que, trabalhando em troca de uma proteção física, econômica e jurídica. Os nomes, eles serão diferentes, tá? Em determinada épocas e períodos, ele acaba sendo diferente. Por exemplo, lá na frente, essa mesma pessoa que busca proteção jurídica e econômica, lá na frente, será dada de servo, né? E um pouco mais na frente, de vassalo e assim por diante. Olha lá. A apresentação artística para os moradores de uma típica residência romana. Casal da elite romana. E aqui você observa, eu tenho aqui uma apresentação, possivelmente alguém da plebeia, né? Fazendo a apresentação para
essa família aqui. E um dado interessante, aluno, é que não podia fazer um cruzamento entre patrícios e plebeus. Plebeu casava com plebeu, patrício casava com patrício. Tá? Olha lá. No ano de 573, a 519, Roma foi uma monarquia. Lembra que Roma surgiu, senhores, aqui, Roma surgiu em 753, não é isso? 753. 753, surgimento de Roma. Originário ou dos etruscos, ou dos gregos, ou dos italiotas. Veja como é que funcionava a monarquia romana. Como é que estava essa divisão. Esse é o Senado romano e a composição em si. A divisão social da monarquia era assim. Eu tenho os patrícios, eu tenho os clientes, eu tenho os plebeus e, por último, os escravos. Na verdade, eu tenho aqui a pirâmide social. Professor, quem eram os patrícios? Cidadão romano com poder político e econômico. Lembra que eu falei para vocês na aula de ontem, na Grécia Antiga, em Atenas ou em Esparta, eu tinha lá os zilotas, os periecos, que executavam o serviço para os esparciatas ou os espartanos. Lembram? Eu tenho Jerúsia, eu tenho os Éforos, eu tenho a Ápela. Tudo isso é uma estrutura social daquela sociedade grega. Fechou? Roma não é diferente. Eu tenho aí os patrícios, eu tenho os clientes, eu tenho os plebeus e, por último, eu tenho os escravos. Por isso que eu estou passando para vocês o conceito de cada um deles dentro dessa sociedade. Continua. Clientes. Quem são os clientes? Estavam ligados a uma família de patrícios subordinada ao seu patrono, devendo segui-lo na política e na guerra. Assumiriam obrigações econômicas, certo? E plebeus, homens livres, porém sem direito político. Eram livres, mas não tinham direito. E escravo, recrutados entre os derrotados de guerra, sem nenhum direito político, tá? E aí, aqui eu avanço para vocês observarem a pirâmide social. Novamente aquela imagem que eu mostrei para vocês. E aqui a pirâmide. Patrícios, clientes, plebeus e escravos. Tá? Olha lá. O escravismo não desempenhou papel significativo durante a monarquia. Preste bem atenção, aluno, na pergunta. Não desempenhou papel fundamental na monarquia. Mas no império, sim. Tá? Durante a monarquia, o comércio e o artesanato evoluíram bastante. Então, o principal meio econômico da monarquia foi o comércio e o artesanato. Esse é o mercado romano, onde se negociava de tudo, do porco, do carneiro, da cabra, da galinha, de verduras, de artesanatos e etc. Esse é o comércio em céu aberto. Esse é o mercado romano. Em 509, foi instaurada a República, ocorrendo graves lutas sociais, aí começa, sendo o progresso de expansão que consolidou um modo de produção escravista. Então, artesanato e comércio foi o auge da monarquia romana. O escravismo vai passar da República até o Império. Em 424 a.C., com a revolta do Monte Sagrado, o povão passou a ter direito de eleger o tribuno do plebe, ou seja, o tribunal do povo, o qual tinha o poder de veto sobre as ações. Aí agora começa a se organizar um conselho do povo. As leis romanas, um colégio de 10 magistrados, chamado de decêmviros, foi encarregado de codificar as leis romanas.
A lei das 12 tábuas, criada em 450, gravadas em tábuas de bronze e exposta no fórum, uma espécie de praça de mercado, constitui-se o direito público e privado dos romanos. Ou seja, a liberdade de ir, de vir, o direito que é aplicado a eles. Olha lá. Aí eu tenho a lei Canuleia, de 455 a.C. Essa lei estabelece a igualdade civil, olha que legal, e o casamento entre as classes. Professor, o que isso me falou? É por isso que tu tem que perceber, aluno, a pergunta que virá para você, saber ler nas entrelinhas. Por exemplo, isso aconteceu durante a monarquia, durante a república ou o império? Eu tenho que me situar. Quando se fala de lei Canuleia, 455 a.C., olha aí, quebrou a tradição. Porque até então, plebeu casava com plebeu, patrício casava com patrício e cliente casava com cliente. Era sociedade estratificada. Não podia haver mistura. Aluno, guarda isso com você. A lei Canuleia, ela estabelece essa quebra de paradigma. Ou seja, um plebeu pode casar com um cliente que pode casar com um patrício. Pronto, misturou-se tudo. Olha que bacana. Tá bom? Mas olha, quando se fala em sociedade romana, isso lá na frente, na Idade Moderna, vai voltar de novo à tona. Por quê? Porque vai estabelecer que patrício casa com patrício, cliente com cliente. Isso até hoje. Por exemplo, a princesa Diane, na Inglaterra, recente, a gente fala recente, 20, 30 anos, ela quebra esse paradigma. Quando o príncipe Charles acabou escolhendo uma pessoa da plebe para poder casar. Naquela época, sangue azul casava com sangue azul. Você não podia misturar. Gente, isso daí, é de muito tempo. Eu estou falando desde os homens neandertais. Quando você cruza com uma raça igual à sua, que você acha superior, a tendência da genética é sempre melhorar aquele bando, aquele grupo, aquela vila. Por isso que na antiguidade, não vamos muito longe, teve essa sensação de, ali entre eles, familiares, pai com filha, filha com outro filho, irmão com irmão, primo, casarem entre eles, cruzarem entre eles. Professor, mas não tinha questão genética? Não, aluno. Isso aí era para poder cruzar. Vamos chegar no Egito. Vocês viram que os faraós tinham várias mulheres, mas apenas uma única rainha. Então, é como se eu pegasse assim, um pitbull com pedigree e cruzasse com várias outras cadelas. Claro que iriam obter o mesmo sangue do pedigree. É nesse raciocínio que eu levo vocês. Essa quebra de paradigma, agora todo mundo casa com todo mundo. Tá bom? Segue no quadro para a lei Licília. Essa lei, ela é de 367 a.C. Ela vai abrir as portas para que os magistrados e os senadores do plebeus enriquecidos possam fazer parte agora desse conselho. Vamos lá, desse conselho. E acabou, essa própria lei Licília, é ela que vai acabar com a escravidão por dívida. Olha que legal. A lei Ogúnia, ela vai possibilitar ao povão o ingresso no colégio sacerdotais. Olha que legal. E não podia, professor? Não, antes não. Não era qualquer outro. Tu tem que entender, aluno, vem para mim. Tu tem que entender, aluno, que nesse período da formação social, eu falo da Mesopotâmia, da Grécia, da China, da Índia e romana, estava se desenhando uma nova sociedade. Isso que é legal. Então, muitos conceitos de lá para cá vão acabar. Quando eu te falei, quando você entrar no curso de Direito, você vai ver muito isso, né? Algumas leis que estão em desuso e outras que criaram e melhoraram, tá bom? E nesse caso aí, a lei Ogúnia é uma delas. Segue no quadro. Vamos lá. A lei Hortência é de 287 a.C., determinou que as resoluções das
assembleias, por exemplo, populares, né? Chamado de plebiscito, adquiriram força de lei independente da aprovação do Senado. Olha aí, o povo agora está tomando uma posição, justificando o porquê que eles têm um conselho. Roma vai dominar a Itália, venceu os cartagineses através da Guerra Púnica. Lembre-se muito bem dessa palavra aqui, tá, aluno? Guerra Púnica. Daqui a pouco eu mando uma mensagem, uma imagem para vocês. E passou a controlar, o Mediterrâneo e o norte da África. O norte é a parte de cima, né? E todo o entorno do Mediterrâneo, que era parte dos romanos. Depois passou a controlar a Grécia, o Egito e a Ásia Menor. Caíram nas mãos de quem? Dos romanos. Vocês viram agora há pouco aquele mapa que teve uma extensão de todo o território do mar Mediterrâneo, toda a lateral. Ali os romanos conquistaram tudo, basicamente toda a Europa, parte da Ásia e parte do norte da África. Show? Olha a imagem que vocês estão vendo. Essa imagem, ela retrata muito bem a Guerra Púnica, estipulado pelos romanos. Para eles, o escravo, eles quem? Os romanos, claro. O escravo era uma mercadoria como qualquer outra. Lá na Grécia, tu lembra que eu falei que Platão disse que toda a ordem mandada ao escravo tinha que ser cumprida. Aristóteles disse o quê? Que o escravo era uma mercadoria animada do seu patrão. Então não tinha nenhuma função a não ser servi-lo. Se quisesse matar, mataria, não tem problema. Alguém se tornava escravo por dívida, por pirataria e através das guerras de conquistas. Três momentos que a pessoa se tornava escrava. Isso já foi abordado também na última aula com vocês. Aí eu tenho Espartaco, certo? Em latim, Spartacus. Na verdade, o nome dele era Trácio, e ele vinha da Trácia, uma cidade. Foi trazido como prisioneiro de guerra. Ele acabou se tornando gladiador, que era um homem que combatia para o divertimento dos romanos, lá nos Coliseus, quando eu expliquei para vocês. Espartaco, juntamente com mais 200 gladiadores, irão se rebelar na escola de gladiadores, na chamada cidade de Capua. Eles irão fugir para o Monte Vesúvio. Só que estava tudo combinado. E o barqueiro que ia buscar eles acabou não indo, deixando na mão, e ele vai ser encurralado. Após a vitória contra o exército romano, Espartaco irá se tornar uma pessoa central, o célebre, onde pretendia levar os escravos para a sua pátria, porque tinha muitos escravos de vários países. Então, como ele se torna o líder, ele vai negociar com esse barqueiro, em tal ponto pegar todos os amigos e aí redistribuir ali no Atlântico. Só que quando chega lá, o exército acaba tomando e Espartaco vai pegar o pior, né? A inviabilidade deste plano levou a mudar a ideia. Agora pretendia dirigir-se para a Sicília, levantar os escravos da região e chegar à Grécia, pois os piratas que deveriam transportar acabaram enganando o Espartaco. Olha lá, as divergências entre os escravos e o poderio romano fizeram com que Crasso o vencesse em 71 a.C. Para servir de exemplo, 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia, ligando Roma a Capua. Os escravos foram derrotados, mas o nome de Espartaco passou a simbolizar como a liberdade dos oprimidos. E aí eu tenho o grande Trácio. Lindo, né? Alunos, eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.